a irmã cantora Rosineide, que veio de Tailândia, e a irmã cantora Sirlene Costa, que veio conosco. Ao nosso amado irmão obreiro, missionário José Barbosa, a irmã Natália também, que louva ao Senhor Jesus, seu esposo e seus filhos, todos que vieram de Jacundá. E louvamos a Deus pelas vossas vidas, pregadores e cantores, pastores, e todos os que nós aqui estamos para juntos comermos do pão do céu. Quem encontrou Apocalipse 20, dê um glória. Apocalipse no capítulo 20, nós vamos ler apenas o versículo 11. O versículo 11 de Apocalipse, capítulo 20. Peço a atenção de todos para juntos explanarmos e entendermos a palavra do Senhor, pois o tema deste congresso é juízo final. Qual é o tema do congresso? Em voz de ousadia. Qual é o tema do congresso? Juízo final. E assim nós estaremos falando sobre o juízo final. Coisa que muitas pessoas esperam e que muitas ainda têm medo de procurar descobrir sobre este dia, porque devido não ter um conhecimento bíblico, torna-se temeroso a esta lei. Mas hoje nós vamos desvendar um pouco sobre o juízo final. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu peço os irmãos para sentar no nome de Jesus e vamos juntos estudar o que Deus tem para nós nesta noite. Amados, a primeira coisa, ou a primeira novidade que nós temos para esta noite sobre o juízo final, é que o juízo final não é o fim. Essa é a primeira novidade. O juízo final não é o fim. Nós acrescentamos esta expressão, não é o fim, pois o tema é o juízo final. E nós achamos por bem acrescentar, não é o fim. Por que não é o fim? Nós precisamos recorrer a algumas partes bíblicas para que possamos entender o porquê que o juízo final ainda não é o fim. Primeiro, nós entendemos que desde Gênesis até os nossos tempos, sempre tem um tempo em que Deus faz um juízo. E nós podemos trazer como exemplo o dia do juízo que veio nos tempos de Noé. Era apenas o juízo final de um tempo. O juízo final de um tempo. Mas isso não significa dizer que tudo acabou, que tudo se findou, que tudo foi embora e que já não existe
mais nada. Nós precisamos entender que o juízo final sempre vai vir para julgar um tempo e também para fazer separação. O juízo final serve para separar. Então, é por isso que o juízo final não é o fim. Vai haver apenas uma separação daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão fora de Cristo, daqueles que têm o amor para distanciar-se daqueles que têm o ódio. É apenas a distância da inveja para aquele que tem benevolência. É apenas a separação daquele que é exaltado para aquele que é humilhado. É apenas a separação daquele que chorava para aquele que não chorava. É apenas a separação daqueles que se dispuseram e receberam a palavra para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. É apenas uma separação, o juízo final. Agora nós vamos começar falando sobre este alguém que viu o grande trono branco. Quem viu o grande trono branco? Quem é este que contemplou o trono branco? Quem é este que teve o privilégio de ver o trono branco? Quem é este que teve o privilégio de ver coisas que eu ainda não vi? De ver coisas que Mateus não viu? Quem é este que teve o privilégio de ver coisas que o apóstolo Marcos não viu? Quem é este que teve o privilégio de ver coisas, revelações que o apóstolo Lucas não viu? Quem é este que teve o privilégio de ver grandes revelações de Deus que Filipe não viu? Quem é este que teve o privilégio de ver o grande trono branco que Bartolomeu não viu, que Tiago não viu e outros apóstolos ou discípulos não viram? Meus amados, nós precisamos falar um pouco sobre estes apóstolos. Apóstolos, para quem não sabe, apóstolos são os mesmos discípulos. Discípulos são os mesmos apóstolos. E por que, irmão, eu não compreendo? Uma hora eu vejo uma referência que se refere ou identifica estes 12 como apóstolos, mas outrora a Bíblia está o identificando como discípulos. Eu quero fazer a diferença de discípulos para apóstolos. Meus amados, a primeira coisa que nós precisamos entender para podermos ver o grande trono branco, como este que viu, que daqui a pouco nós estaremos revelando. A primeira coisa é atender o chamado de Deus. A primeira coisa é atender a mão de Deus. É ouvir a voz de Deus.
Jesus, ainda, ele, nos seus tempos aqui na terra, diz a Bíblia, que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se dispôs a realizar a obra de Deus. E por ele estar disposto a realizar esta obra, quando o Pai, no livro de Isaías, no capítulo 6, ele está fazendo uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Me faz entender, neste versículo, de que o Pai não estava só ali nos céus, pois ele usa o pronome nós. Nós quer dizer mais de um. Nós quer dizer mais de uma pessoa. Pois Deus disse assim, nós. A pergunta foi esta: a quem enviarei? Deus está procurando na terra um. E ele está fazendo a interrogação: a quem enviarei? Primeiro, lá no céu, ele faz esta interrogação. Isaías viu numa visão. Isso não foi aqui na terra. Isaías presenciou, porque ele estava em oração. Ele estava em consagração. Ele estava separado para Deus. Ele estava à disposição para ver. Primeiro, nós precisamos atender a voz do Senhor com uma visão ampla. Uma visão de, mais do que a visão de uma águia, mas a visão do próprio Deus. Pois em 1 Coríntios ele diz, nós temos a mente de Cristo. E a nossa visão está no membro chamado cabeça. E a nossa mente também. E quando Deus mexe com a nossa visão, Ele mexe com a mente. E Ele chama aqueles que estão à disposição e diz, a quem enviarei? E aí alguém dá um grito lá no céu. Jesus dizendo, envia-me a mim. Entendemos que Deus estava com os dois. O Espírito de um lado, Jesus do outro. E ele faz essa interrogação: a quem enviarei? E naquele momento, Jesus responde: eu vou. Eu estou à disposição. Eu sei que vocês aqui estão à disposição. Essa é a primeira coisa que acontece aqui nessa noite. A primeira coisa para podermos ver o trono branco de Deus e o que vai acontecer nesse dia, o que vai acontecer naquele dia do grande trono branco em que todos vão presenciar, nós vamos saber daqui a pouco. Amados irmãos, aqueles que forem sendo chamados, em nome de Jesus Cristo, recebam, acompanhem a Cristo. Olha bem, quando Jesus, então, se disponibiliza a vir, agora João, nascido de Deus, um homem de Deus, ele ainda é novo, com 24 anos de idade, um dos mais novos dos discípulos. Jesus vai passando pelo mar e vê João pescando. Ele olha para João, ele sabe que João se disponibiliza. Ele convida João, vinde, vamos comigo. Vamos se transformar agora em pescadores de homens. João, eu vim te chamar. Ei, tem algum João aí? Jesus está chamando.
Ei, tem alguém aí? Jesus está dizendo hoje, eu vim te chamar, porque eu quero te mostrar o grande trono branco. Eu quero te mostrar o dia do juízo. Eu quero te mostrar o dia que eu vou fazer um julgamento e a separação do mal com o bem. João atende. Até agora, Cristo começa a escolher os seus discípulos e não apóstolos. Cristo começa a escolher os discípulos. João é discípulo agora. Discípulo quer dizer aprendiz. Discípulo quer dizer aquele que ouve a instrução do mestre. Discípulo quer dizer aquele que gosta de ouvir a doutrina. Discípulo quer dizer aquele que ouve a exortação do seu mestre. Discípulo quer dizer aquele que está com os ouvidos atentos para ouvir a instrução do Senhor através da boca do profeta, da boca do homem de Deus, que Deus levantou como pastor. Levanta-te e recebe o chamado de Deus e siga Jesus. Quem não atende não é discípulo. Quem não segue não é discípulo. Quem não obedece não é discípulo. Quem não anda atrás dele não é discípulo. Quem não ouve ele não é discípulo. Quem não vai com ele para o monte não é discípulo. Quem não vai orar com ele não é discípulo. Quem não vai buscar a Deus com ele não é discípulo. Quem não busca, quem não se separa para Deus não é discípulo. E assim, Jesus Cristo continua chamando os demais. Pedro, André, Lucas. E assim ele chamou todos os 12 discípulos. E eles passaram a seguir. João esteve com Cristo quando Cristo se fez carne. E aí João escreve o Evangelho de São João. O Evangelho de João. E ele diz: e ele se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque João esteve com Cristo, presenciando Cristo em carne, presenciando as obras que Cristo realizava em carne. Cristo é 100% Deus, mas Cristo é 100% homem. Então João acompanhou Jesus como 100% homem. Viu o que Jesus passou. Ele sentiu o que Jesus sentiu. Ele presenciou os momentos, as horas, as vezes em que Jesus sempre se separava para o Pai. E através disto, João vai aprendendo que precisa se separar para Deus, que precisa aprender de verdade. Acontece que João, ele, além do segundo João, que ele escreveu também a primeira carta de João. A primeira carta de João, ele está falando sobre 3 termos muito importantes aqui na terra: a luz, o amor e a vida. Primeiro, João tem o objetivo de mostrar a todos
que Cristo é amor. Este que sumira da terra. Este termo em que muitos já não se identificam mais com ele. E ele diz: quem ama e quem ama os meus mandamentos, ama o Senhor. E ele segue dizendo: está na luz. E aí ele faz uma separação da luz com as trevas. A luz é Jesus, porque Jesus vem mostrar ao mundo como é o juízo final. A luz vem mostrar ao mundo o que é certo e o que é errado. A luz vem mostrar ao mundo o que é ser humilde e o que é ser exaltado. A luz vem desvendar. E aí ele diz que aquele que obedece os mandamentos está na luz. Mas aqueles que não obedecem ainda estão nas trevas. Que significa dizer escuridão, abismo, separação de Deus, longe do Senhor. Deus ainda usa João para escrever segunda carta a João. E lá ele escreve direcionado a uma senhora. Na época, a igreja era representada como uma mulher. E é por isso que ele escreve direcionada a uma senhora. E lá ele está dizendo: o ancião, a senhora eleita. No primeiro versículo, o ancião, ele aprendeu com Cristo. Agora ele tem capacitação para ensinar, para mostrar. E o que ele vem dizer para esta senhora eleita? Ele vem advertir a igreja, que é a senhora, e os seus filhos, todos quantos aceitaram Jesus, todos quantos receberam a palavra, todos quantos vieram aqui na frente e não se envergonharam de Cristo. Ele está advertindo e dizendo assim: eu vim adverti-lo a respeito dos ensinamentos heréticos, dos ensinamentos falsos, porque na época também existiam vários que se diziam ser de Deus, mas traziam heresias, introduziam ensinamentos falsos na mente do povo. E João se preocupou, como servo do Senhor, discípulo que aprendeu, ele escreve e adverte. Mas aí, ele louva a Deus lá, na segunda carta de João. Ele louva a Deus porque esta senhora, com os seus filhos, ainda andam na verdade. E os que andam na verdade são os que recebem. Mas logo depois, João resolve escrever a terceira carta de João. Ele escreve direcionada a Gaio. Gaio é alguém
do qual ele viu recebendo a palavra. E ele sabe que os ensinamentos heréticos ainda permanecem. Mas Gaio permanece na verdade. E ele escreve e diz: ei, Gaio, eu muito me alegro. Eu fico feliz porque eu ouvi um testemunho. Não só um, mas ele fala de vários. Vários chegavam a João e diziam: olha, João, Gaio permanece na verdade. Gaio permanece na palavra. Gaio permanece nos mandamentos de Deus. Paulo, Gaio permanece no amor. Gaio permanece na luz. Gaio permanece na paz. Gaio permanece na graça. Cadê o Gaio daqui? Gaio é aquele que permanece. Ou que perda ou que ganhe, mas ele permanece. Perde ou ganha, mas ele continua. É aquele que se deixa ser humilhado para Deus exaltar. É aquele que se dispõe a deixar Deus usá-lo. Porque Gaio aprendeu com João, e João aprendeu com Jesus, e Jesus aprendeu com Deus, e o Espírito Santo, e eu aprendo com João, aprendo com Jesus, aprendo com Deus, com o Espírito Santo. Cadê aqueles que aprendem com João, com Deus, com o Espírito, com Jesus? Cadê os discípulos? Cadê os que aprendem? Cadê os que aprendem? Ai, tem coisa boa para quem aprende. Foi o último hino. Tem coisa boa. Tem coisa boa. Tem coisa boa para quem é discípulo, para quem é aprendiz. Tem coisa boa para quem veio aprender. Ei, tem coisa boa para quem quer seguir. Tem coisa boa para quem está ouvindo. Tem coisa boa para quem está entendendo. Tem coisa boa. Tem coisa boa. Água. Amados, louvado seja Deus. Agora, acontece que no decorrer de toda essa história, enquanto João está exercitando a sua aprendizagem, está acontecendo uma coisa séria. Jesus vai voltar. Jesus convida os 12 discípulos lá em Atos. Mas antes dele convidar, lá em Atos, nós vamos para Mateus no capítulo 10. Ele convida os mesmos discípulos e diz: olha, vai acontecer uma coisa. Eu breve não estarei mais aqui em carne. A minha missão como Jesus está acabando. Então eu estou consagrando vocês 12, não mais a discípulo. Vocês aprenderam, vocês agora são apóstolos. Ai! Apóstolos. Discípulo é o que aprende. Já aprendeu? Já aprendeu? 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 Agora é apóstolo. Ei, só quem aprendeu, só quem é apóstolo, só quem deixou Deus ensinar. Só quem aprendeu, ele chama. Ele diz: agora não é mais discípulo. Anda lá.
Ei, tem muitos que permanecem sentados, parados, estacionados dentro da igreja. É porque ainda não exerceu o cargo de discípulo, pastor. Ele ainda não aprendeu. Ele não pode sair. Ele não pode ser enviado. Não pode ser apóstolo. Não pode ser enviado. Você já entendeu o que é apóstolo? Deu para entender. Apóstolo quer dizer o enviado, o comissionado, o separado para a obra missionária, para evangelizar o mundo, para pregar a palavra, para anunciar o reino. Esse está instruído. Até aí, João era apóstolo. Mas agora, irmão, por que João aparece lá no capítulo 3 de João, na carta de João 3, dizendo o presbítero João a Gaio. E presbítero entrou na história. Apóstolo é enviado. Ele já aprendeu. Ele foi separado. Mas presbítero quer dizer ele recebe a mesma função de pastor. Pastor e presbítero recebem a função de ensinar a igreja, instruir a igreja, mostrar para a igreja a verdade. E quantas verdades estão escondidas, quantas verdades estão ainda ocultas, porque muitos presbíteros não buscaram a verdade da palavra para anunciar. Quantos obreiros ainda estão parados com preguiça, com sono, dorme a noite toda, come o dia todo, passa o dia todo só enchendo a barriga de comida. Ei, separa-te primeiro como discípulo, agora vai como apóstolo para se tornar um pastor preparado. Pode ver que lá ele explica ainda que ele não é só presbítero, ele é ancião. Ninguém quer ser ancião. Quem quer ser ancião? Sabemos que vamos passar por esse processo, mas sabemos que a juventude é forte. Vós jovens são fortes. Foi o mesmo João que disse. O mesmo João aprendeu, mas é bom aprender com Jesus e com João. Vós jovens são fortes e já vencestes o maligno. Queridos, João é ancião que foi discípulo, foi apóstolo e agora é presbítero, porque ancião também quer dizer experiência. Já viu muitas coisas, já aprendeu muito, já teve tempo para treinar com Jesus. Nós podemos ser ancião espiritual. Tem alguém que pode ter até 2 anos e ser um apóstolo de Jesus, se tornar um ancião espiritualmente experiente. É cheio da sabedoria, é cheio do entendimento. Ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ser abatido, ele sabe o que é perder, ele sabe vencer tudo. Se ele é humilhado, ele permanece humilde. Mas aquele que não sabe, quando é humilhado, ele se exalta e humilha os outros. Mas a palavra de Deus diz: aqueles que se humilhar, eu exaltarei. Aqueles que se exaltar, eu humilharei.
assim que a palavra nos ensina. É assim que a palavra nos mostra. É assim que a palavra nos instrui. Ei, amados. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus volta e ele deixa os discípulos orando. A missão deles era orando em Jerusalém. Fique aqui, até que do alto recebais poder. No capítulo 2 de Atos, todos eles estão lá. Nenhum deixou de estar lá naquele dia. Todos estavam lá. Perseveraram na oração, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, orando. Alguém que eu acredito que estava lá cansou, saiu talvez murmurando, talvez humilhando os outros, talvez dizendo assim: esses discípulos aí só querem se aparecer e desistiram da bênção.